uma percentagem dos avistamentos de OVNIs pode estar relacionado com fenómenos na natureza que ainda não foram, de alguma maneira, descobertos cientificamente. Outra parte são alucinações, pronto, más interpretações, a nossa percepção humana prega-nos grandes partidas, pois os nossos olhos, a nossa visão, às vezes as pessoas querem acreditar muito que algo exista, qualquer coisa que podem ver no céu, ficam logo com a esperança que pode ser uma nave espacial, quando assim não é. É claro que dentro de tantos avistamentos há uma pequena parte que, não tendo sido provado, mas da maneira como foi testemunhado, tudo leva a crer que será efetivamente uma nave espacial muito avançada, como teremos a oportunidade de ver durante este episódio de hoje, pelo menos os testemunhos que vamos aqui falar. Tecnicamente falando, se há um drone que parece que foi vestido com uma capa de UFO e algumas pessoas viram, é um UFO até o momento em que depois é desmascarado, não é? Pronto, é exatamente para termos esta noção que o UFO não é uma nave espacial extraterrestre, ou uma nave espacial, seja lá do que for. É simplesmente algo que é identificado e que depois, a posterior, pode ser então descoberto ou não descoberto. Descoberto quer dizer reidentificado com um ou outro tipologia qualquer de classificação. Quais são os eventos relacionados com UFOs que vocês consideram mais sérios? Pronto, eu posso mencionar o caso de Roswell, que de alguma maneira foi o que começou o fenómeno dos OVNIs e também dos extraterrestres, que estará ligado, neste caso, o OVNI ao extraterrestre já. Portanto, isto passa-se nos Estados Unidos, este caso, em 1947, portanto, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E então, acontece este caso num rancho de Roswell, no New México, nos Estados Unidos, em que um disco voador terá caído e uma das pessoas a chegar lá da Força Aérea é o coronel Jesse Marcel. Portanto, o Jesse Marcel teria trabalhado e trabalhou sim na operação para fazer a bomba atómica. Portanto, é uma pessoa muito bem informada, que sabia distinguir o que é que seria um disco voador altamente avançado de outro artefacto qualquer. E esta pessoa, o Jesse Marcel, chega lá e diz que sim senhor, está aqui um disco voador, e a notícia é colocada no jornal. O Jesse Marcel não disse sim senhor, foi ele que identificou aquilo como, foi o primeiro a identificar aquilo como disco voador. Uhum. Portanto, partiu dele, portanto, não partiu de ninguém, apesar das pessoas terem como coisa estranha, etc, não sei o quê, mas a primeira identificação partiu mesmo dele. O Jesse Marcel era responsável pela secção atómica dos Estados Unidos. Portanto, foi responsável exatamente pela força que levou a bomba a Hiroshima e Nagasaki. Portanto, eles eram responsáveis e eles tratavam dessa parte secreta ali na zona de Roswell. Portanto, um disco voador ter-se-á despenhado, a pessoa que identifica essa situação é um coronel pertencente à operação que levou à bomba atómica. E o que é que acontece? Isso depois é logo catapultado nos noticiários e, misteriosamente, no dia seguinte, há ali todo um aparato militar em que levam esse coronel Jesse Marcel a retratar, digamos, essa informação. Portanto, levam-no para ele mexer junto de outro tipo de material que não tem nada a ver com aquilo que ele teria encontrado, portanto, no dia anterior, portanto, uns casos de alumínio, e levam-no a desmentir, e a notícia seguinte do jornal acaba por ser Força Aérea, afinal, diz que se trata de um balão meteorológico. Portanto, eles passam foi despenhado uma nave espacial extraterrestre, para no dia seguinte dizerem que afinal foi um balão meteorológico. Nós sabemos isto pelo facto da altura, pelas provas que existem documentais, não é? Realmente isto foi documentado. Força Aérea inicialmente emitiu um comunicado a dizer que tinha sido um disco voador que se espinhou, e no dia a seguir,
realmente foi chamado a um coronel superior, etc. E com esse coronel foi então obrigado a fazer o desmentido. E porquê que nós dizemos obrigado? Porque ele próprio, no leito da sua morte, ele confirmou, deixou gravado exatamente esse testemunho, que tinha sido obrigado a fazer aquele tipo de afirmação e que aquilo que tinha descoberto no terreno não tinha nada a ver com um balão meteorológico, mas sim com peças que ele nunca tinha visto na vida. Em 1947, quando sai essa notícia, digamos, a desmentir que tinha aqui uma nave espacial, tanto sai o desmentido, a dizer que afinal era um balão meteorológico espião, e então sai a notícia e mais ninguém fala nisto. As pessoas acreditavam a 100% no seu país, nos Estados Unidos, neste caso. Não havia razões para não acreditar. Portanto, eis que, e é aqui que cai muita coisa mesmo. 1978, um físico nuclear, Stanton Friedman, entrevista o tal coronel Jesse Marcel. Foi outra bomba atómica que esse senhor teve envolvido, esse coronel Jesse Marcel. Ele diz que que no dia seguinte, então ao despenhamento, que há um general, portanto, alguém acima dele, em poder, que lhe obriga a desmentir e a colocar materiais nas mãos que não tinham nada a ver com aquilo que ele tinha separado. Ou seja, o Jesse Marcel sabia muito bem que aqueles materiais que lhe estavam a impingir no dia seguinte não tinham nada a ver. Ele, basicamente, o que é que estamos aqui a falar? De um encobrimento, ou cover-up, em inglês. Isto foi um choque brutal. Quando sai esta entrevista do próprio... Ou seja, uma das pessoas mais confiáveis, alguém que teve na operação da bomba atómica, vem dizer que, afinal, o governo mentiu, que não tinha sido nada daquilo. O material era, segundo o Jesse Marcel, era out of this world, fora do planeta Terra. Portanto, ele não teria conhecimento de nenhuma nação, ou seja, naquele caso só a Rússia, pudesse ter fabricado aquele material com que ele se tinha deparado. Ao ser essa entrevista, o povo americano levou um choque. Portanto, quando se diz atualmente que os americanos são um bocado idiotas porque a maioria acredita em extraterrestres, esta entrevista foi provavelmente a que contribuiu mais para isso. Portanto, estamos a falar de alguém muito credível que vem dizer que não foi nada daquilo que se passou. Então, o que é que acontece? O fenómeno OVNI, podemos dizer que começa propriamente mais aí, apesar do despenhamento ter sido em 1947, é esta entrevista bombástica que desplota tudo. A criação até dos ufologistas, começa a ver outros testemunhos naquela altura, portanto, os tais agricultores que terão amealhado pedaços da nave espacial, e esses senhores são depois visitados pelos tais homens de negro, que na altura eram apenas pessoas muito bem vestidas, que se apresentavam e que exigiam todos os materiais que tinham sido recolhidos pelos agricultores e outros civis na altura. As ameaças foram tão fortes que esses agricultores não só devolveram aquilo que tinham apanhado no campo, portanto havia uma série de materiais todos despedaçados lá por aquele campo fora. Não só eles devolveram os materiais, como nunca falaram mais do caso nem aos próprios familiares. Sabemos disso porque hoje em dia há entrevistas a esses descendentes dessas pessoas, os agricultores, e esses familiares revelam que o seu avô ou o seu pai não lhes disse mais nada depois de terem sido visitados por esses homens engravatados. E isto parece, isto é mais uma teoria da conspiração que não dá em nada. Mas estamos a falar de muitos fatos. Depois dos próximos dias a haver um despenhamento, é criado uma base militar, logo assim à pressão, ao lado desse acontecimento. Portanto, se fosse um balão meteorológico, por que razão iriam criar assim tão depressa uma operação tão importante de recolha de materiais? E, portanto, havia um general que estava lá a mandar e terão
mandado chamar alguém de uma agência funerária para fazer caixões pequenos. Ora bem, ele pensou que tinham morrido crianças, né? O tal senhor da agência funerária, quando chega lá, diz, já traga, tenho ali os caixões, mas houve assim um acidente de avião, morreram crianças, e há uma senhora que está lá, que estava, acho que era enfermeira, que ela acaba por velar, não foram crianças, são seres muito esquisitos, pequenos, e acaba por velar, e esse senhor depois é apanhado por esse general e diz, o que é que você está aqui a fazer? Tira-nos já daqui. Um dos agricultores que também deparou, sem ser com materiais, deparou-se também com 2 ou 3 corpos pequenos de aparência, pronto, que hoje em dia sabemos que são os greys, que são os extraterrestres, meio cinzentos, com as cabeças grandes, com o tamanho mais ou menos de uma criança de, sei lá, 7 anos. E ele, nessa altura, ainda não havia os greys, né? Isto foi a primeira vez que eles acabam por revelar esta fisionomia, que teriam esse aspecto, e que não tinham pálpebras, pronto, tudo isso sai daqui, destes testemunhos. Portanto, são estes agricultores que sem terem muita criatividade para sci-fi, são eles que acabam por revelar assim, fisionomias que hoje em dia conhecemos tão bem. Temos de ter também uma mente também cética, né? Uma mente aberta e uma mente cética. Tudo isto é validado por uma outra coisa. Não só por estes testemunhos ganham relevância porque do que acontece de Roswell para a frente. Primeiro é o que o Miga estava a dizer, que é ao cerco, a criação de uma mini base militar com todas as estradas fechadas, com tudo fechado, ok. Podíamos dizer, ok, é um balão militar altamente desenvolvido, foi destruído, é preciso recuperar as peças todas. Podia ser mesmo um balão militar espião, como também se avançou a determinado ponto. Ok, podiam querer recuperar tudo, etc, etc. Mas porque é uma operação tão grande de vários dias, não é? Um dos materiais que esse Jesse Marcel depois veio, mais tarde, em 78, depois de dar aquela entrevista bombástica, veio a referir-se. Ele disse que esses materiais, tanto ele como o filho, revelam os mesmos detalhes. Segundo a descrição, é uma espécie de metal que, por mais que consegue-se dobrar, fazer uma série de coisas, mas depois volta à sua forma normal. Portanto, é uma coisa que não se consegue partir, segundo eles, é incrivelmente resistente a tudo o que eles tentaram, martelar e não sei o que é que foi mais, mas ao mesmo tempo é altamente moldável, mas tem sempre uma forma de memória. E uma coisa muito importante, o Jesse Marcel disse imediatamente ao filho que aquilo tinham que ver naquele momento porque era uma coisa que nunca mais iria ver na vida. Depois de entregar depois de levar de volta à base, que aquilo ia ser confiscado e nunca mais iriam ver na vida. Portanto, ele já sabia que aquilo que estavam a ver era algo, um material que não havia, ou que pelo menos ele nunca tinha tido contato com aquele tipo de tecnologia. O filho dele, acho que ainda está vivo, de vez em quando dá entrevistas, sempre com a mesma história, fascinado. Ele diz que ainda hoje não há nada que se aproxime daquilo. Porque muita gente pode dizer, pronto, isso aí se calhar é um material qualquer que hoje em dia é facilmente explicável. Mas segundo o filho do Jesse Marcel, não há nada que se aproxime daquilo. Nós, como não conseguimos compreender o que é aquilo, só resta-nos a nossa imaginação, a nossa criatividade para tentar perceber o que é este tipo de material. O mesmo, por exemplo, houve os agricultores que também recolheram material e no tempo em que ainda conseguiam falar com os familiares, eles próprios disseram a mesma coisa, que o material era impressionante por isso, que era muito resistente, mas altamente resistente e que tinha uma forma que voltava sempre à posição de origem. É tudo o que sabemos quase sobre o material. Depois foi confiscado, além dos militares lá no terreno, os tais homens engravatados, por acaso eram em pares, como nos X-Files e nos Homens Negros, depois acabam por fazer uma espécie de paródia. Mas também, lá está, também é daí que surge os Homens de Negro, também é deste caso e destas revelações. Estas pessoas foram visitadas por 2 homens bem vestidos e o que quer que tenham dito apavorou-os bastante e nunca mais essas pessoas, algumas desapareceram efetivamente. Portanto, assim que sai
esta entrevista tal explosiva, que desencadeia um bocado isto tudo, o governo vai se retratar. O governo acaba-se por retratar, penso que são 3 vezes. O governo, ou o Pentágono, ou qualquer coisa, acabam por emitir explicações oficiais que depois têm que ser retratadas mais tarde. A primeira foi o tal balão meteorológico, depois acabam por dizer que é um balão altamente avançado, não é apenas um balão meteorológico de espião, mas é uma coisa completamente avançada. Depois ainda referem que ainda é algo com uma aparência diferente do balão meteorológico, que até poderia ter corpos tipo dummies de testes. Diga-se que a última desculpa que inventaram não satisfaz praticamente nada. Aquilo que a grande quantidade de testemunhas que depois do Jesse Marcel ter revelado em 1908, vieram muitas outras testemunhas revelar. Há N de comentários sobre isto. Tenham uma mente aberta, vejam se quiserem. Eu devo dizer que neste caso estou bastante inclinado a acreditar que houve realmente, por incrível que pareça mesmo, porque isto é uma coisa mesmo demasiado extraordinária. Portanto, é preciso. Neste caso é das coisas mais simples, quer dizer, há muitos casos que são mais complexos do que este até é muito simples, porque o próprio governo e tudo o que criou esta situação, não na comunidade UFO, mas no próprio governo, os desmentidos, a tentativa de cover-up, a mudança da história continuada, a criação do Majestic 12, a criação do Blue Book, a criação depois do grupo ATIP, tudo isso nasceu a partir daqui. Porque se não tivesse havido a queda do UFO, literalmente em Roswell, qual era a razão de depois de Roswell, não é? Isto é uma cadeia, isto começou tudo em Roswell. Porquê que houve a partir daí a necessidade real de começar a desacreditar as pessoas, de criar estes grupos todos de trabalho, criar estes engravatados, criar isto tudo para evitar que isto se espalhasse? Porque se realmente não tiver acontecido nada em Roswell, então temos que concluir que o governo americano está a gastar bilhões de dólares nestes grupos e nestes grupos de estudo. Para quê? Em quê? Para fazer o quê? Depois de Roosevelt, o governo americano toma logo medidas concretas para que as coisas não voltem a acontecer. Cria o Majestic 12, o MJ12, que são os 12 magníficos, digamos assim, que era suposto ser cientistas, generais, assim, grandes personalidades, para estudarem e fazerem um documento que foi distribuído depois por todas as bases militares, que em caso da queda de um disco voador, portanto, de um objeto voador não identificado, qual eram os procedimentos militares que deviam ser tidos em conta. O Majestic 12 é o que dá coerência e coesão a isto tudo. Porque se não houve queda de UFO, porquê que se prepara para haver quedas de UFOs? Não é? Em relação ao Blue Book, que é criado exatamente a seguir, não houve quedas de UFOs, porquê que se cria um grupo para estudar e desacreditar quem vê UFOs? Portanto, e isto é que dá credibilidade não só aos UFOs, ou aos UFOs como naves espaciais ou como objetos que não conseguimos explicar, não é? Mas que realmente em Roswell caiu alguma coisa altamente significativo que mudou a face e a maneira dos Estados Unidos interpretarem esta parte, os UFOs em si. O projeto Blue Book nasceu em 1952 e já não tinha sido o primeiro, foi o terceiro projeto nesta sequência. Foram contratar um cientista de renome que era para dar credibilidade aos relatórios, não é? E que andava sempre acompanhado de um ou mais elementos da Força Aérea que iam aos sítios, e a sua função era encontrar fenómenos naturais que explicassem o que as pessoas viram. Portanto, eles não iam investigar o fenómeno. Eles iam arranjar maneira das pessoas dizer às pessoas que não viram aquilo que viram. Seja lá o que for. Não é? Obviamente que não estou aqui a dizer que todos os casos que o Blue Book teve
ainda esteve muitos anos no ativo, teve de 52 a 70, e que tiveram praticamente 13 mil relatórios. Obviamente que a maior parte destes avistamentos, não é, são falsos e as pessoas iludem-se com, principalmente a tecnologia a crescer, os aviões a crescer, os helicópteros à noite, etc, etc. Isso provocou muitos destes avistamentos, destes falsos avistamentos. Mas uma boa parte, pelos relatórios que nós temos, que já foram libertados, diz mesmo inconclusivo. Foi um estudo, no mínimo interessante, a seguir ao caso de Roswell. O cientista, o professor Hynek, que foi chamado para fazer parte, ou seja, de ser o olho científico desse estudo, em que eles corriam o país e entrevistavam as pessoas que teriam testemunhado fenómenos interessantes. Realmente, ele era uma pessoa cética em relação a esse assunto. E depois de tantos anos a estudar, houve casos que ele não conseguiu explicar e alguns deles que ele concluiu mesmo tratar-se de naves inteligentes, e ao qual já não faria sentido pertencer a uma equipa que estava a ser instrumentalizada pelo governo para desacreditar este fenómeno. Quando isto acaba, em 1962, ou algo do género, ele acaba a ser uma das pessoas que depois são defensoras deste fenómeno. Qual é a necessidade de desacreditar pessoas que que veem luzes no céu? Bem, também poderíamos questionar qual é a possibilidade, qual é a razão deles desacreditarem pessoas de todo, não é? Porque qual é o interesse em desacreditar, não é? Pronto, há quem diga, e aqui as teorias dividem-se, há quem diga que é uma questão de segurança nacional dos Estados Unidos, não é? A segunda parte, há quem diga, como eles têm um disco voador pelo menos, que querem fazer back engineering, que serem eles a ter só a tecnologia, não é? Qualquer uma das teorias que seja, eu acho que vai muito bater ao ponto de as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. E uma potência como os Estados Unidos começou, nessa altura, esse disco voador que os Estados Unidos encontrou. Eu penso que eles tiveram o maior receio que fosse dos russos. Não é? Pronto, era exatamente, estamos no auge da Guerra Fria, estamos no auge, quer dizer, estamos relativamente no início, sim, da Guerra Fria, e então os Estados Unidos tiveram receio, os russos têm isto, não sei o quê, nós temos que esconder e conseguir dizer que isto é outra coisa, que é para os russos não saberem que nós temos, ou tirarem a ideia, que é para nós conseguirmos ver o que é que eles têm, para conseguirmos defender-nos contra eles. Portanto, isto é aquela mentalidade. Nessa altura poderia ser muito bem ter sido isto. Mas o certo é que, quando descobriram que aquilo não era dos russos, então criaram imediatamente, e acho que foi logo em 47 ou 48, ou o que é que foi, criaram uma Majestic 12. Quer dizer, isto, quando estas coisas, quando a pessoa faz a história, não é? E neste momento temos 70 anos, mais de 70 anos de história, não é? Neste caso estamos a falar de um incidente concreto que aconteceu numa pequena cidade dos Estados Unidos, que houve peças que foram recuperadas por várias pessoas, a queda foi vista por variedíssimas pessoas da cidade, não é? O xerife teve acesso, os jornalistas tiveram acesso, porque nós podemos ouvir o fenómeno de Roswell e dizer, isto é bullshit, isto é bullshit, isto é bullshit, isto é bullshit, ok? Podemos separar todos estes avistamentos e podemos dizer, as pessoas veem aquilo que querem, as pessoas imaginam, as pessoas têm boa imaginação, as pessoas inventam, as pessoas dizem as coisas para ficar famosas, etc, etc. Podemos dizer isto tudo, mas o que é certo é que não conseguimos explicar porque é que depois de Roswell o governo imediatamente criou uma Majestic 12 para lidar com situações de quedas de discos voadores. Isso não conseguimos explicar. Quer dizer, conseguimos. Caiu um disco voador em Roswell. Portanto, eles viram o que era, perceberam o perigo que aquilo significava e então disseram, ok pessoal, está aqui as regras para todas as bases, se acontecer uma situação deste género, vocês têm que agir desta maneira. E o agir desta maneira era segurar a área, limpar a área de testemunhas, desacreditar as testemunhas imediatamente, criar uma história, um cover-up e recuperar a nave para um sítio secreto, para um sítio seguro. Eu acho que dentro disto dos OVNIs,
as pessoas, especialmente as pessoas não querem ser levadas por parvos em acreditar em algo e levarem a que gozem deles. Então, uma grande proteção que existe é, por mais factos bons que tu me possas estar a dar sobre esse tema, este tema, nesta cultura, é um tema de gozo. Nós somos seres sociais. E Yeah. temos por tendência, tirando algumas pessoas, mas temos por tendência a acreditar, não é? Portanto, não passa, por exemplo, penso que não passa na cabeça de nós questionar questionar as vacinas, a questão do Covid, as vacinas do Covid, se é melhor apanhar Covid, se é melhor apanhar Já não falo apanhar- disso, é verdade. percebes? Não é? Quer dizer, é assim, sendo verdade, não sendo verdade, nós somos um rebanho. E como somos um rebanho, temos que seguir o rebanho, neste sentido. Ou temos tendência a seguir o rebanho. Não é? Principalmente em questões em que não sabemos, em que não temos conhecimento. Mesmo que tenhamos conhecimento científico, não é? O conhecimento científico é para justificar, muitas vezes, a ação que se está a tomar. Se nós temos governos continuamente a dizer que não se passa nada, então o ser humano tem por tendência a acreditar que não se passa nada. E não foi bem isso que se passou ao longo de tanto tempo. Nós depois descobrimos a crise dos mísseis, de Cuba, como é que foi, como é que não foi, o quão perto isto teve tudo a rebentar a nível de uma guerra nuclear várias vezes, não é? E, no entanto, o que se passava para fora era sempre isto. São pequenas coisinhas, quer dizer, nós sabemos hoje em dia que a guerra nuclear teve para acontecer várias vezes entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não aconteceu por milagre. É um bocado isto que acontece a nível dos OVNIs, não é? Porque hoje em dia a questão não é se existe, a questão é o que é. Porque existir existe. É confirmado, provas, não há hipótese, existe. Agora, o que é? Estamos a falar de naves espaciais, estamos a falar de objetos não identificados que vêm, não sabe-se de onde, que vêm de fora da Terra. O objetivo estamos aqui a falar nisto tão abertamente e se calhar tão afirmativamente em relação às naves espaciais, portanto, aos ditos extraterrestres que provavelmente pilotam essas naves espaciais. Isto para dizer que portanto, não é uma de tem tido uma mente fechada, e isto é a verdade, portanto é apenas nós também estamos um bocado a tentar mentalizar-nos se isto tudo será verdade, mas pelo menos tudo leva a crer que sim. Se tentar jogar uma teoria, ou pelo menos a teoria que eu defendo das 24 horas que se passaram então, desde o momento em que a nave de Roswell se terá despenhado, até à parte em que o governo reconhece que aquilo não pode ser revelado daquela maneira, ou seja, o cover-up. O que é que terá acontecido, que reunião terá acontecido naquelas 24 horas para tudo ser alterado? Há muitas teorias. Uma é que a humanidade não está preparada para isto, a outra é que nós não nos conseguimos defender contra isto, ou seja, o governo dos Estados Unidos não se consegue defender contra isto. Vão surgir muitas perguntas ao qual eles não conseguirão responder. O melhor é fazer um cover-up. A outra é, isto tem tecnologia boa, que dará para fazer o back engineering, ou seja, tentar meter os materiais que não serão partidos no despenhamento, tentar levar para laboratórios e tentar ver se conseguimos, os americanos conseguem fazer uso daquela engenharia extraterrestre. Portanto, ou seja, poderia haver também um cover-up que levasse a que os Estados Unidos teriam escondido por motivos para objetivos de tecnologia militar de futura. Todas estas hipóteses são realmente muito boas. São desculpas que podiam realmente fazer sentido. E depois também estamos a ver que o ser humano, no fundo, aqueles generais e presidentes que se reuniram naquelas 24 horas, todos eles são seres humanos, e em tão pouco tempo para discutir um assunto tão forte, o que aqueles homens concluíram é que a humanidade não pode saber disto. Vamos fechar, vamos desmentir, vamos criar já aqui um documento
a preparar coisas futuras semelhantes a estas. Para que isto não volte mais a acontecer, não podem aparecer mais nos jornais e noticiários que a Força Aérea ou o Governo dos Estados Unidos tem um OVNI ou qualquer coisa. Portanto, estas situações não podem acontecer. Está começado o cover-up. E será que não seria bom admitir Claro. para criar um inimigo externo, por exemplo? A questão de admitir, nós quando admitimos alguma coisa, não é? Ou imaginando que o governo poderia admitir isso, a questão é, e como é que nós defendemos? Não é? A questão é admitir, eu até compreendo até certo ponto, não é? Esta situação, porque realmente o governo vai dizer o quê? Temos aqui este inimigo que, se quiser, amanhã chega aqui e limpa-nos todos do planeta? Nós não Mas temos podiam qualquer usar tipo de isso, conteúdo. podiam usar isso para aumentar orçamentos e coisas assim. Pois, mas e o plano Mas social? O governo, todos os governos querem uma não coisa. precisavam admitir que eram armas, né? Mas que era algo exterior. Sim, mas a questão é, se admitirem que é algo exterior, têm que mostrar o que é, para as pessoas saberem. E também têm que mostrar que estão prontos para enfrentar se essa coisa exterior for hostil. Não é? Eles não podem admitir, nunca, algo que crie pânico social. Para, se viessem a admitir, imaginando a situação, vamos admitir que eles vinham dizer, realmente nós compramos um disco voador ou uma nave espacial em Roswell, e até já temos mais 2 ou 3, não é? Mas não sabemos como é que isto funciona. Não fazemos a mínima ideia se tem armas, se não tem. Não fazemos a mínima ideia como é que anda. Não fazemos a mínima ideia quem são eles, de onde é que vêm e que intenções é que eles têm. Portanto, a economia crashava no dia a seguir. A bolsa crashava no dia a seguir. Porque o que as pessoas não gostam é de insegurança, é de não saber o dia a seguir. Não é? Obviamente que se isto tivesse feito em Roswell, como Roswell, etc., podia ter tido outro tipo portanto, de incidente, era a primeira vez, era toda a gente partilhar, etc. Mas hoje em dia, se isto fosse admitido, então o governo basicamente teria a dar credibilidade a tudo o que os ufologistas estão a dizer há 70 anos. Então, e se fosse eles vieram, mas nós demos cabo deles, está aqui a nave. Eles não tiveram hipótese. E como é que. Ok, mas aí vamos dar um pulinho à atualidade. E como é que justificam então todos os avistamentos que há hoje em dia que não conseguem fazer nada contra eles? São eles a fugir? Não, é que não temos uma nave. Não, é que a questão é que nós não é uma nave. Nós estamos aqui a falar do início de tudo, do Roswell, da primeira nave que teoricamente caiu. Não é? Não sabemos, mas que teoria caiu. Mas a questão é que hoje em dia nós sabemos que isto é uma coisa continuada. Eu, de certa maneira, concordo que exista um encobrimento, porque estamos em 1947, a Guerra Fria estava a começar. O medo, pronto, já se estava instalado de alguma maneira com os soviéticos, no caso dos Estados Unidos, não é? Eles tinham mais este grande, enorme problema, né? Para resolver de futuro. E naquela altura eles fizeram isso e eu, imaginando que isto tudo é verdade, portanto que houve cá um encobrimento, eu se estivesse lá, eu dizia, concordo com isso, faz sentido. De alguma maneira, matamos uma série de coelhos com uma cajadada. Protegemos a humanidade, porque realmente já viram isto a ser verdade em 1947. Hoje em dia, a ser verdade, já, como toda a gente sabe, se vocês falarem na rua ou um tema de conversa, se meterem extraterrestres, as pessoas vão gozar de vocês, né? Ou seja, ainda hoje em dia, as pessoas, se isto fosse verdade e houvesse uma comunicação, não estão preparadas. Isto havia, não digo as pessoas entravam em pânico, era uma grande confusão relativamente a muita coisa. Pronto, na religião, será que a religião foi mesmo, ou seja, será que os homens apareceram neste planeta uma vez que há os extraterrestres? Qual é o papel deles na nossa história? Como é que será o nosso futuro? Portanto, uma série de especulações emergiriam e cujas respostas
muitas, acredito que os Estados Unidos já tenham e que foram parte do tal encobrimento. De alguma maneira podem ter mais respostas já relativamente a isto, dado a quantidade de casos que eles já se envolveram, que recolheram uma série de provas físicas, e provavelmente uma nave espacial, materiais. Sabemos que recolheram efetivamente dados de radar. O próprio Pentágono revelou isso há cerca de 2 anos, portanto, que mostraram as imagens de radar e disseram: nós não sabemos o que é isto, está aqui, isto é oficial, os nossos pilotos filmaram isto, nós não sabemos o que é. Portanto, é mais uma evidência que eles, de certeza, que têm mais resposta, mas como uma grande parte dessa resposta faz parte do tal encobrimento, não podem revelar, não é? Eles provavelmente poderiam dizer: pronto, nós sabemos mais ou menos o que é, sabemos mais ou menos que tipo de seres é que poderão estar ali, pronto, poderiam dizer, claro que isto não podem dizer porque faz parte do... Então, eles simplesmente agora revelam. Epá, isso é verdade, isso parece ser uma nave inteligente, ou pelo menos pilotada por alguém inteligente, nós não sabemos o que é, mas é oficial, pronto, vamos dizer que... E hoje em dia o Pentágono deu esse grande passo em frente. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos, eu penso assim, não saberão disto. Eles próprios não sabem deste encobrimento. Então, mas como é que um presidente não sabe? Temos que ver que nos Estados Unidos eles têm muitos projetos, dito Black Project, que fazem parte do orçamento do Estado, mas que nunca são revelados. Portanto, este será um deles. E isto é dirigido por pessoas que estão colocadas neste tipo de administração de uma outra forma que não uma forma convencional. E os presidentes dos Estados Unidos, quando querem saber algo sobre este tipo de matéria, levam sempre respostas típicas, como: não podemos revelar nada, Sr. Presidente, não, essa parte não nos pergunte, ou nós não sabemos nada sobre isto. Pronto. E uma coisa muito importante que tem que ser dita, que é para não levantar questões. Nenhum país do mundo tem esta tecnologia. Porque se algum país do mundo tivesse uma tecnologia assim tão avançada, obviamente esse país teria já usado para dominar todas as nações do mundo. E para ser o maior potencial bélico e económico do mundo. Não é? Porque, reparem, estamos a falar de 3 superpotências que neste momento temos no mundo, não é? Basicamente, temos a China, temos a Rússia e temos os Estados Unidos. Há muitas questões aqui se levantam, só com este caso de Rosa. Realmente, porque é que estas naves caem? São seres tão inteligentes, vêm tão longe. Tudo falha. Nada é 100% fidedigno. No universo. Não tem a ver com... Nada é 100% fidedigno no universo. Quer dizer... Não, aqui esta questão é... se falhou em 1947 e olhando para a nossa história, que tem dezenas de milhares de anos, não falhou em mais nenhum ponto da história, mas falhou em 1947. Nós não sabemos. Por um lado, podemos dizer que não sabemos. Ainda não desenterramos um aqui em Portugal, pelo menos que a gente saiba, não é? Mas pronto, eu acredito neste caso, que este caso tinha uma nave altamente avançada para a época e será altamente improvável ser uma nave pertencente à União Soviética, naquele caso ainda, e aos Estados Unidos. Pode haver a possibilidade de não ter caído nada ali, tão pouco. Ter sido uma coisa, não ser um balão atmosférico, porque isso é falso, mas ser outra coisa qualquer. Ok. Que não é uma nave espacial. Agora, naves existem, estão comprovadas. E quanto mais tecnologia nós temos, como vai sair agora no coisa, um dos pilotos do F-18, acho que é o F-18, que detectou foi por radar e por infravermelho. Portanto, já não é só radar e infravermelho. Portanto, quanto mais tecnologia temos, mais chegamos à conclusão que não podemos fazer nada.
que é o assustador disto tudo. Não é? Porque realmente nós estamos à mercê da boa vontade desta gente, deste pessoal que tem este tipo de naves. Portanto, a questão de haver ou não haver é uma questão muito relativa. Podemos questionar se existe ou não existe extraterrestre. Estas naves são verdadeiras. E como não pode ser, não somos nós na Terra que fazemos, só pode ser de fora da Terra, não é? Seres alienígenas também ainda me custa um pouco. Yeah. Mas, Faz ok. sentido, faz sentido. Sim, não, atenção. Acho que mais para projetos secretos relacionados com militares, isso sim. Yeah. Mas então, como é que justificas isto, sendo tu um cético, não é? Uma pessoa mais cética do que nós, como é que consegues justificar que uma nação ter este poder todo desde 1947 e não o ter executado e não o ter usado em várias guerras que houve, em vários conflitos internacionais? Os Estados Unidos teve que entrar em 2 guerras do Golfo, já na nossa geração. Antes teve um Vietnã, teve Coreia, que perdeu os 2, Vietnã e Coreia. Como é que uma nação que tem uma capacidade militar ou uma capacidade de deslocação deste género, e uma tecnologia deste género, dá-se ao luxo de perder esse tipo de guerras? Portanto, como é que se justifica um país ter destes poderes e, por exemplo, os Estados Unidos, fomos agora mais recentemente, andar a lamber o cu ao Kim Jong-un com medo de lançar um missão nuclear? Sim, mas os Estados Unidos também nunca lançaram mais nenhum. Podiam ter lançado no Vietnã, por exemplo. O que? A bomba nuclear? Bomba atómica, por exemplo. Sim, mas Ou a meia bomba dúzia. atómica, bomba atómica ninguém lança porque tem medo de que acabem com o planeta, né? Exatamente, o objetivo nunca é destruir, é só ir. Sim, mas a questão é que a nave não é atómica. Uma nave daquele género é algo comparável a uma bomba atómica, de se mostrar ao mundo. Eles podiam ter, que para mim é completamente impensável, uma tecnologia daquelas e não querer mostrar, nem com as guerras que já tiveram efeito. Eles preferiram perder no Vietnã. Então, mas qual é o sentido de ter a tecnologia e não usar? Eles estão a guardar para algo que ainda põe em causa a sua própria existência, nos casos dos Estados Unidos. Imaginem que agora a China e a Rússia juntavam-se e vamos bater ali, como o Hitler, né? Se juntou. Pode acontecer, né? Mais anos, menos anos, há uns malucos países que se juntam e vamos bater nos Estados Unidos. E está em causa a existência do próprio país. E é aí que ele diz, é agora. É agora, no caso da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que é que foi o 70 agora. anos a guardar uma tecnologia para um dia isso acontecer? Não, para mim essa teoria tem algum sentido. Guardar certas armas, eu acredito que eles tenham armas avançadas, tanto ambos os países, a Rússia tem armas que não está a mostrar. Não, toda a gente sabe as armas que cada um tem. Porque existem testes e todos os testes são monitorizados por toda a gente. Não é? Pronto. Toda a gente sabe que os Estados Unidos têm uma arma muito pior que a bomba atómica, que é a bomba de hidrogênio. É muito pior que a bomba atómica. E sem as consequências negativas que a bomba atómica tem. Portanto, é muito mais poderosa, é muito mais destrutiva e não tem as consequências negativas da radioatividade. Pronto. Agora, se um país tivesse um tipo de tecnologia como aquelas naves que aparecem nos radares têm, e vamos ver que não é uma nave, como estavas a dizer, Fábio. São centenas de naves que aparecem nos radares. São grupos de naves. Não é? Se um país tivesse este tipo de tecnologia, qualquer país que fosse, nem que fosse Portugal, já tinha usado a dizer: eu tenho isto, vocês não têm, portanto ponham-se a pau que eu destruo quem quiser. Tem se for algo que interfere só com os radares. Não, porque eles veem. Pilotos, não é só no radar, os pilotos visualmente confirmam. Não, visualmente confirmam e veem as coisas desaparecerem-lhe da frente. Portanto, eles veem a nave, ou a luz, ou seja lá o que for, e de repente a luz desaparece. Porque pica para baixo ou para cima, ou para o lado direito, ou não sei o quê, e pronto, foi-se. E eles não têm a capacidade de manobrar para seguir aquilo. É verdade, tudo tem que ser posto em cima da mesa, isso certamente... Não, eu não acredito minimamente, de todo, que
que pertença a algum país da Terra. Não pertence, porque só se pertencesse, esse país neste momento era a superpotência. Tinha algo que ninguém conseguia replicar, que ninguém conseguia copiar, que só eles que tinham conseguido descobrir por alguma razão, não é? Pertencia a meia dúzia de cientistas, ou de engenheiros, ou seja lá do que for, e que conseguiam construir uma série de naves que dizimavam os céus, controlavam os céus do planeta todo. É sempre difícil de falar de algo que não existe tecnologicamente. A questão Tentamos é, pôr. ponto número 1, existem avistamentos, vários, múltiplos, existem avistamentos múltiplos em radar, visuais, concretamente foram vistos, foram mesmo em radares submarinos, que eles também mergulham na água, etc. O que é? Ninguém sabe. Sabemos que não conseguimos tão pouco atingir, porque eles são tão rápidos, não vale a pena. Nem conseguimos segui-los, porque eles seguem trajetórias que não conseguimos, os aviões não têm capacidade de fazer. E que o próprio governo diz: não se metam com os gajos. São muitos casos. E se uma pessoa que quer ter a mente aberta e começar, não é começar a acreditar, bom, deixa lá ver o que é que há aqui. O caso Roswell é bastante bom. Há muitas séries de documentários bons, mesmo artigos na internet, assim um bocado credíveis, mas vendo só alguns pontos importantes, marcos importantes deste caso, porque é que alguém ligado à operação da bomba atómica iria ter esta entrevista no leito da morte, de revelar que afinal foi uma nave que caiu ali. Porque é que o governo iria criar praticamente uma base militar, uma mini base militar ao lado de um despenhamento daqueles, mesmo sendo uma nave ultra secreta, não sei o quê, isto nunca aconteceu. E não faz sentido. Criou ali uma nave ultra secreta, vamos criar já aqui uma operação enorme aqui ao lado para tratar os materiais. Isto não faz sentido. Depois, lá está, altamente credível o tal agente funerário ir lá com caixões para enterrar os dummies. Isto, portanto, podemos dizer, é para enterrar os dummies, que é porque isto é uma desinformação, é uma campanha de desinformação, e agora os Estados Unidos querem que as pessoas passem a acreditar que isto são extraterrestres. Mas por um lado há uma campanha de desinformação e por outro lado não querem que se diga que são extraterrestres. É tudo a chocar, mas este caso é excelente. Já não falo de tantos outros casos que há por aí, esses mais recentes agora divulgados pelo Pentágono. Portanto, o que acontece nestes casos do Pentágono? As pessoas olham para o radar e dizem, pronto, não percebo muito bem daquilo, está ali um quadrado a piscar, mas o piloto diz que aquilo é uma nave. Pronto, é verdade que à pessoa comum, digamos, não muito habituada aos termos e às técnicas militares, aquilo não é realmente casos para a pessoa começar a investigar sobre isto. É ver casos de pessoas de que não haveria razão para estarem a mentir e dizem coisas ditas extraordinárias sobre o que é que teria acontecido. Esses casos são bons. Nós podemos tentar, podemos ser o mais céticos possíveis e arranjar... Sim, a ideia é essa, ser o mais cético possível e ver este caso. Arranjar as coisas mais malucas, mas... A questão é quando tu já mandas coisas céticas que são ainda mais extraordinárias do que aquilo que estás a defender. Já quando passas um certo risco de... se calhar estou a dizer coisas ainda mais alucinantes. Do que ovnis, do que alienígenas. É assim, o que me deixou mesmo QO foi mesmo o Jesse Marcel e o tal agente funerário. Esses dois juntos. Um podia estar a mentir, ou o homem já está xexé, vai morrer, e agora já não diz coisa com coisa. Depois o outro entra e estas peças do puzzle que... A mim não. A mim foi o que eu disse no podcast. É tudo o que aconteceu por causa de Roswell. Porque os Estados Unidos precisava de uma desculpa para criar grupos para combater extraterrestres.
ou para combater a informação proveniente de avistamentos extraterrestres, naves espaciais. Não faz sentido nenhum. Tiramos o possível, tiramos o improvável, resta-nos o impossível. O impossível é que sejam naves espaciais que tenham tecnologia que realmente nós não conseguimos compreender.